encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romoeira de Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Ataúde, irmão de Icabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido entre o desfiladeiro pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus. Deste lado havia uma penha íngreme e do outro lado uma chamada Bozer, outra Sene, e uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmar, e outra ao sul. Versículo de número 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem e passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor não há nenhum impedimento que possa ele livra com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será minha. E disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos. Se não, subiremos a eles. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos tem entregue nas mãos, e isto nos servirá por sinal. E dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondidos. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. E disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Amém. Vamos dirigir a Deus uma oração. Senhor nosso Deus, grande, amado e eterno Pai, graças te damos por esta oportunidade de estarmos na tua santa e amada presença. Meu Deus, pedimos tua bênção e tua graça a favor da vida de toda a tua igreja que aqui está. Pai amado e santo, estende as tuas mãos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Até que hora eu tenho, pastor? Até que horas? Como até que quanto tempo? Glória a Deus. Maravilha. Obrigado. Tá. Glória a Deus, que maravilha. Vamos louvar o Senhor um instante, então, meus irmãos. Vamos louvar assim. Nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Aqui,
neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Pede pra Ele te tocar. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Um divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste de toda sombra, já tenho a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Glória a Deus! Maravilha! Irmãos, quando nós íamos, quando muitas vezes nós íamos aos montes, a oração, e algum dos nossos companheiros que na caminhada muitas vezes desistiram, e nós louvamos este louvor. Já encostei e a cabeça em teu peito, para as batidas do teu coração eu vi. Já estive contigo no monte, em oração, hora gemida. Já estive contigo na ceia, quando o pão foi partido. Só não pude enxugar tuas lágrimas, quando por mim estava mais caído. Eu fui tão ingrato contigo, Jesus, e te deixei no caminho. Não pude te acompanhar, quis andar sozinho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. E aí quando ele retorna é assim, ó. A igreja também se alegrou quando aqui eu entrei, e os anjos fizeram festa quando a ti eu retornei.
Foram horas tão difíceis que no mundo eu passei. Aleluia. Amém, meus irmãos. Palmas e alegre para Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obrigado, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aqui. Só um golinho de água para molhar as palavras. Amados, eu quero ser prudente também nesta oportunidade. Glória a Deus, porque eu sei a dificuldade de enfrentar o frio, né? Também. Glória a Deus. A palavra de Deus que o Senhor nos traz esta noite, o Senhor está falando acerca de Jonatas, filho de Saul. Jonatas, sendo ele então o príncipe de Israel. Nós observamos que quando Jonatas e os filhos de Israel, os hebreus, estão ali encurralados pelos filisteus, eles estão numa situação muito difícil, porque eles estão em desvantagem. Eles estão em desvantagem na ótica humana. Visivelmente, Saul estava apenas com 600 homens e estava cercado. Não tinha o que fazer. Agora, quando nós observamos a história de Saul, e nós vemos desde o tempo em que ele foi escolhido por Deus, sendo ele, Saul, escolhido por Deus, num determinado ponto da sua caminhada, da sua trajetória na sua vida, ele fracassou, não como rei, mas como servo de Deus. Como rei, ele continuou cumprindo o seu papel, mas como servo obediente a Deus, ele fracassou. Fracassando ele, nós vemos que em certa feita, Deus manda que Samuel, o profeta, se dirija até onde está a casa de Jessé para escolher alguém, para ungir no lugar de Saul. Porque Deus falou ao profeta Samuel: eis que eu tenho me agradado de alguém que será rei na casa de Jessé, porque Saul já não está mais fazendo a minha vontade. Ele estava como rei de Israel, sim, ele estava governando Israel, sim, mas ele já não estava mais sendo obediente a Deus. E quando nós olhamos para esta palavra, e Saul ele acaba desobedecendo a Deus, ele começa então a perder, ele começa a ter sofrimentos na sua vida. Um dos sofrimentos que existiu na vida de Saul foi que um espírito imundo acabou acometendo a vida dele, de forma que ele estava ficando louco. Ele, muitas vezes, ele atacou até o próprio Davi, que tinha sido ungido por Deus, para tentar contra a sua vida. Tudo porque ele tinha desobedecido a Deus, e a desobediência trouxe consequências graves para a sua vida. A desobediência da vida de Saul atraiu para ele este mal contra a vida dele. Porque nós nesta terra, nós somos seres humanos, sim, mas nós fomos criados corpo, alma e também espírito. E nós atraímos para nós aquilo que nós estamos buscando. Se nós estamos buscando a Deus, nós atraímos mais de Deus para a nossa vida. A irmã contou um pedaço do seu testemunho, de que quando ela estava no mundo, ela atraiu o mal para a sua vida. Mas quando ela veio para a presença de Deus, o mal foi vencido. E sendo o mal vencido, ele teve que bater em retirada. E atraiu para a sua vida o bem de Deus. E quantos de nós que aqui estamos, que muitas vezes também na nossa vida,
nós vivemos desta maneira. As nossas atitudes atraem coisas para nós. Nós somos como um imã que vai atrair aquilo que nós estamos mais próximo, ou mais focados, ou mais pensando. Quanto mais você pensa em Deus, mais Deus se manifesta na tua vida. Quanto mais você busca Deus, mais Deus se manifesta na tua vida. E aqui nós podemos ver que Saul, ele teve uma coisa que ele fez. Ele quis tornar-se o centro de tudo. Ele achou que ele poderia, porque ele era rei de Israel, oferecer também sacrifícios, sendo que sacrifícios era coisa que o sacerdote tinha que oferecer. E quando ele foi para a batalha contra o inimigo, indo para a batalha, Deus havia falado: destrua todos os inimigos que tem, mas não deixe ninguém, porque aquela terra e aqueles inimigos estavam todos contaminados. Ele disse assim, até os animais. Mas Saul olhou aqueles animais que estavam robustos, que estavam gordos, e ele pensou: eu vou reservar alguns desses para mim oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. E Deus, quando fala com o profeta Samuel, ele disse: olha, eu já falei a Saul, se eu me agrado mais do sacrifício ou da obediência. O sacrifício vem depois da obediência, e jamais obedecer primeiro, depois sacrificar. E Saul estava querendo oferecer a Deus sacrifício, sendo que não era algo do seu mérito para ele fazer, sendo ele rei. Agora nós podemos observar que quando ele, neste momento então, vai querer oferecer sacrifício a Deus, Deus manda o profeta. Quando Deus manda o profeta, não era da alçada do profeta fazer o que ele teve que fazer. Teve que chegar lá e matar aqueles animais e destruir aquele rei, sendo que era para o rei era ordenado a isso. Então, nós podemos ver que tudo isto trouxe uma consequência à casa de Saul, que ele, sendo acometido desse espírito maligno, que só saía quando Davi começava a tocar a sua harpa. Veja a força do louvor. Saul, ele se acalmava quando Davi louvava. Por quê? Porque Davi, ele não louvava apenas para que as pessoas o vissem. Ele louvava para que Deus fosse glorificado. Por isso a palavra de Deus diz: tudo que fizer, fazei para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer vivamos ou quer morramos, mas tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quando o pastor falou, pastor Sidney, que estaríamos aqui, eu falo, estar na terra onde aqueles que morreram por amor ao Evangelho, é um privilégio muito grande. Aonde teve pessoa com tamanha fé, a ponto de entregar a própria vida por amor a Cristo. Eu falo, isto é algo maravilhoso demais. E o que nós precisamos nos dias de hoje, fazer a mesma coisa. Se viver, viver para Cristo, mas se morrer, que também morramos para Cristo, porque se vivermos com Ele, teremos bênçãos e abundância na terra, e se morrermos com Ele, teremos a salvação eterna garantida para as nossas vidas. Aleluia! E amados, e nós observamos a palavra que Jonatas, ele não conseguia mais concordar com o rei Saul, com seu pai. Ele não tinha mais acordo, porque apesar dele ser filho e querer honrar o seu pai, mas ele não podia desonrar a Deus. Então ele ficava nesse impasse entre obedecer o rei, que era o seu pai, e entre obedecer a Deus. E Jonatas resolveu não decair da sua fé. Isso é algo que nos chama a atenção, que mesmo Jonatas vivendo dentro daquele lar, aonde ele sabia das artimanhas de Saul contra Davi, aonde ele sabia de todo o propósito maligno do seu pai, porque
tudo era compartilhado, era conversado à mesa, quando estavam no momento da refeição, era conversado, porque não tem lugar onde se conversa mais e se expõe mais as coisas do que quando se assenta para almoçar, tomar um café, não é verdade? Tanto que Jesus, ele fez muito isso, assentava com os seus discípulos, com eles comia, ali conversava e os ensinava. E agora, Jonatas não pode concordar com a situação, mas ele tem que honrar a Deus. Mas o propósito dele agora foi, ele cansou de estar sendo humilhado. E quando nós observamos a palavra de Deus, os hebreus estão lá, o povo está preso, está intocado nos buracos das cavernas como raposas, assim diziam os filisteus. A esse ponto de humilhação, de zombaria. E então Jonatas chama o seu fiel escudeiro. E quando ele chama o seu fiel escudeiro, ele diz: nós vamos subir à guarnição dos filisteus, eu e você. Porque nós vamos ir contra os filisteus, porque para o Senhor ele está dizendo, aqui no versículo, capítulo 14, versículo 6, a parte B, porque para o Senhor não há nenhum impedimento em livrar com muitos ou com poucos. Então Jonatas, nesses versículos, ele nos traz um exemplo muito maravilhoso. É que nós às vezes queremos condicionar a Deus aos nossos limites. Queremos condicionar a Deus a nossa força. E quando Deus diz assim: meu filho, vai em frente, aí nós olhamos para nossas forças, olhamos para as nossas condições e dizemos: ó Senhor, eu não posso. Ó Senhor, mas eu não tenho condições. Ó Senhor, mas não dá. Quando eu falo isso, eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para a minha capacidade. Porque se eu olho para o que Deus pode fazer, é coisas extraordinárias. Porque operar milagre é a preferência de Deus. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas. O impossível é a prioridade de Deus. Quando existe alguma coisa impossível, Deus fala assim: é agora então. É aí que eu entro em ação. Porque o nome do Senhor só vai ser glorificado nas coisas impossíveis. Lembra quando o Gideão sai à batalha com 30 mil? Deus fala: não, é muita gente, foi diminuindo o povo, e foi diminuindo. Aí ele diz assim: mas por que, Senhor, o Senhor está diminuindo o povo? É porque se eles vencer com tanta gente, vão se gloriar na sua própria força. Então vou diminuir o povo, e aí eles vão ver que eu sou Deus, que entra em ação e dou livramento. Mas para isso é necessário a fé. E para termos fé é necessário entendermos dentro destas mensagens bíblicas a ação de Deus. Eu acho e creio que muitos dos irmãos já provaram o impossível. E o impossível só Deus pode fazer. Aquele momento onde, como disse o salmista Davi, o laço em que ele estava foi cortado. E escapou ele do laço do passarinheiro. E então, quem o tirou, ele disse: Deus me livrou do laço do passarinheiro. Porque ele considera laço porque é ímpeto, é repentino, é uma prisão rápida que não se pode calcular, não se pode planejar. Como que eu vou escapar de um acidente ou de uma situação difícil? Não tem como planejar, é o acidente. O acidente da vida, você não tem como planejar se vai para a direita ou para a esquerda, se freia, se acelera, o que você faz. Nessa hora, só Deus sabe o que fazer, pois Ele faz o próprio tempo parar. E nós observamos, então, que Deus ele faz muito isso e age assim. Agora, o acampamento dos filisteus está lá em cima, e Jonatas chama o seu fiel escudeiro
E quando ele chama o seu fiel escudeiro, ele diz: vamos subir, porque para o Senhor não tem impedimento. Ou seja, Jonas não está dizendo: vamos porque eu sou príncipe, filho de Saul. Vamos porque eles vão me respeitar. Não, ele está colocando o nome do Senhor na frente de tudo. Quando nós aprendemos a colocar Deus, colocar o Senhor diante, quando nós levantamos a sair do trabalho, a cada passo que damos, colocar Deus na frente, as coisas têm tendência a correr tudo bem. E nós podemos então observar que mesmo Jonatas, vamos dizer, estando debaixo de um lar de um pai perturbado por um espírito, não se deixou dominar por aquela situação. Ou seja, quem consegue exatamente gerir os nossos sentimentos e emoções não são os outros, somos nós mesmos. Nós temos que ter essa capacidade. Nós temos que ser senhor da nossa vida. Nós temos que ter essa condição, não deixar condicionado ao outro, porque eu não sei o que o meu irmão, a minha irmã está sentindo, você não sabe o que eu sinto, ninguém consegue. Pode até alguém imaginar o que o outro passa, mas jamais vai entender, somente a pessoa e Deus pode compreender. Então é importante que nós consigamos gerir muito bem as nossas emoções, porque são elas que nos dominam, e é dentro desses sentimentos que o inimigo trabalha. Eu estava ali em Paris pregando, quando Deus me deu a palavra, e eu vou falar a vocês, porque nós somos seres humanos, nós só somos humanos porque nós somos portadores dos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. E a queda do homem e a queda da mulher, ela ocorre dentro dos seus 5 sentidos. Escute bem, você já vai entender. E nós conseguimos observar pela Bíblia Sagrada que Eva, a primeira mulher, ela caiu no seu primeiro sentido. Ela ia passando pelo jardim e ouviu a voz da serpente, caiu na sua audição. Quando ela caiu na audição ouvindo, ela atentou para olhar, ela caiu no seu olhar, caiu no segundo sentido. Caindo ela no segundo sentido, a serpente disse: Deus falou para você não comer do fruto, porque no dia em que comer certamente irá morrer. Ela disse: Deus falou para não comer, nem sequer chegar perto ou tocar. Então a serpente diz assim: não morrereis, não morrereis, vocês se tornarão igual a Deus. E então ela se aproxima mais perto. Quando ela se aproxima, ela cai no olfato, porque sente o cheiro. Sabe quando você sente o cheiro do pãozinho quente, por exemplo, né? Aquele pãozinho quente que está sendo assado, sabe? Quando tira do forno, aquilo chega a salivar a tua língua, assim, de saltar aquela, né? Aquelas bolinhas. Então ela desejou quando sentiu o olfato. Sentiu naquela hora, ela imediatamente se aproximou e tocou, caiu no tato. Você viu que nas lojas, as lojas, não sei aqui, mas no Brasil todas têm vitrine. E o vendedor, ele já é instruído que para você tem muito mais chances de comprar alguma coisa se você tiver contato com aquilo, se você tocar. Se você olhar um sapato, só olhar, por exemplo, olha que lindo esse sapato. O vendedor, que ele é experiente, ele já diz assim, ele se interessou, porque ele viu a forma de você olhar. E ele já te chama para dentro. Eu lembrei de 2 irmãs esses dias que passaram por uma situação assim, né? Todos dizem amém. Amém, irmãos? Eu nem vou, lá de longe, né?
Aí ele já chama, aí ele pega e coloca nas suas mãos. Se você adquirir aquele produto, é muito maior. Por que existe test drive? Se não existisse test drive, cairia muito a população dos compradores. Porque quando você faz o teste, você senta, você sente, você se conecta àquilo. Quem está entendendo, diga amém? E então quando ela toca, imediatamente ela concluiu, caiu em todos os sentidos. Caiu na audição, caiu na visão, caiu no olfato, caiu no tato e no paladar, porque quando ela tocou e sentiu, ela comeu. E Deus disse: não comereis. Mas para chegar a este ponto de comer, teve todo o processo de queda. Ela não comeu imediatamente, ela foi caindo gradativamente. E a nossa vida, meus irmãos, não é diferente. Hoje é uma palavrinha maligna. Hoje nós damos ouvido a um que fala assim, que na igreja, com frio desse, o que é que você vai fazer? É uma coisa, é outra, para fazer a pessoa ir desanimando. E quando a pessoa vai desanimando, ela vai automaticamente dando brecha a Satanás. Jonatas viveu isso dentro de casa, mas ele não deu ouvidos. Ele preferiu ficar olhando para os mandamentos de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Quantos Jonatas que eu vejo nos dias de hoje, que apesar do mundo estar na situação que está, apesar do mundo viver como vive, e cada dia o mundo influenciando negativamente contra as coisas de Deus, mas tem os Jonatas que se mantêm fiel aos princípios éticos e morais de Deus, daquilo que Deus estabeleceu. E com isso, irmãos, através de conservar, é que se vem a bênção. Deixa eu só concluir para os irmãos, quando Deus falou, não comereis, porque no dia em que comer, morrereis. Aí algumas pessoas dizem assim, mas eles não morreram, viveram e geraram filhos. Mas eu quero dizer para você, eles não passaram de um dia de vida. Como assim, pastor? Eles não tiveram Caim, Abel e Sete e não sei o que. Eles não passaram de um dia de vida. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Adão não passou de 1000 anos. Ele morreu com uns 950 e pouco. Deus falou que não ia. E a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. O Senhor não vive por contagem de tempo como nós. Amém? Só para concluir, para os irmãos entenderem que a palavra de Deus é verdadeira. E aqui nós podemos observar, dentro da palavra, que quando ele chama seu fiel escudeiro, naquele momento ele tem um companheiro do lado dele. E a palavra de Deus diz assim, aonde estiver ou concordar acerca 2 ou 3 pessoas, eu estou no meio. E nós podemos ver que então, diz aqui, o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, e eis-me eu aqui contigo, a tua disposição será a minha. E disse, pois Jonatas, eis que passaremos, olha só, e faremos eles conhecer que somos nós. E a palavra de Deus diz que quando Jonatas fez uma prova que parece uma prova, isso? Não, se eles nos chamar, nós subiremos, e então esse será por sinal que o Senhor os entregará nas nossas mãos. Para qualquer pessoa parecia que não era, mas para ele era. Ele firmou este propósito. Se eles disserem, estamos descendo até aí, aguarde aí. Aí, Deus não está conosco nessa batalha. Mas se eles falar, subam aqui, então nós subiremos, e o Senhor entregou eles em nossas mãos. E quando eles lá embaixo se deram a entender que eram eles, os filisteus lá em cima já zombaram, dizendo, olha, as raposas saíram de suas tocas, saíram dos seus buracos, subam aqui e vamos dar a vocês uma lição. Quem é que afronta
aquele que tem um propósito com Deus, meus irmãos. Quem é que ousa afrontar e sai vitorioso? Quando os filisteus dizem, suba e nós daremos a vocês uma lição, Jonatas olhou para o seu escudeiro e disse, vamos subir, porque o Senhor os tem entregado em nossas mãos. Isso chama-se disposição, coragem e determinação. Amados, eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia de pessoas covardes que venceram. Pelo contrário, somente as pessoas que se dispuseram, entenderam? Aqui eu acho que não tem, no Brasil às vezes tem, aquelas pessoas que querem que Deus dê a eles tudo mastigadinho, tudo, você entendeu? Eles querem receber tudo pronto. Mas Deus já fez a sua parte por nós. Entregou por nós o seu unigênito Filho. O que nós precisamos? Ter atitude. Jonatas não pensou na quantidade de adversário que estava. Ele combinou com o escudeiro. Você vai, eu vou derrubando eles e você vai eliminando, vai atrás de mim e vai eliminando eles. E eles venceram 20 soldados armados lá em cima do acampamento dos filisteus. Quando aconteceu, só que quando eles entraram na batalha, Deus falou assim, não posso deixar eles sozinhos. É assim que funciona. Deus é pai. Qual é o pai que quando vê o filho numa peleia, numa briga, numa luta, ele fala assim, não posso deixar o meu filho sozinho, eu tenho que entrar junto com ele nesta peleja e ajudá-lo. Aleluia. Da nossa parte, a gente às vezes é muito mesquinho com Deus, achar que nós estamos passando uma luta e que Deus não está nem aí, Ele é Pai, e quando a gente está numa dificuldade, Ele está conosco. Principalmente se nós estamos guardando seus princípios como Jonatas estava guardando. Mesmo com seu pai perturbado por um espírito maligno, ele fala assim, o pai está, mas eu não estou. O pai desobedeceu, mas eu não vou desobedecer. Eu vou seguir fiel ao Senhor, aleluia. Eu não posso estar condicionado à situação do meu pai. Eu não posso viver condicionado à situação da minha família. Eu não posso viver condicionado ao que os outros dizem, pensam de mim, ou pensam das coisas. Eu preciso fazer a diferença. É tempo de cortar o cordão umbilical espiritual. Tem que cortar. Se tornar apenas dependente de Deus e do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós nos ligamos e ficamos nos condicionando a A, B ou C, a pessoas que não somarão e nunca somam nada para a nossa salvação. Não é assim que Deus quer. Deus sempre estará junto na peleja. Quando Ele se dispôs, Ele fala, vamos embora. Quando eles entram na batalha, Deus entrou junto. Começou um rebuliço no acampamento, lá em cima dos filisteus. Os soldados, começou aquele barulho. Então eles despertaram lá embaixo e falaram assim, o que está acontecendo? Alguém daqui saiu? E quando foram contar o número dos 600 homens, Saul disse, cadê Jonatas e o seu escudeiro? Aí disseram, só pode ter sido eles que subiram a enfrentar os filisteus sozinhos. Eles se cansaram de ser humilhados. Hoje, meu irmão, minha irmã, não conheço a tua vida, mas Deus conhece. Dê um basta na humilhação dos filisteus. Dê um basta e como Jonatas se levante dizendo, chega de humilhação do inimigo contra a minha vida, chega de ser humilhado por Satanás, chega de ser oprimido por Satanás. A partir de agora eu vou me levantar e o Senhor vai se levantar comigo.
Porque quando nós agimos, Deus reage. A nossa ação causa uma reação no reino de Deus. Agimos em qualquer situação. Nunca devemos nos entregar ao comodismo. Estava confortável dentro dos buracos aonde os hebreus estavam? Pelo menos não estavam em perigo. Mas até quando ficariam sofrendo aquela humilhação? Mas sofre a humilhação até quando alguém se levanta. E quando o movimento, o barulho aconteceu lá em cima, imediatamente Saul disse: cadê Jonatas? E eles disseram: foi ele que subiu. Então reuniram os homens, e quando subiram lá, o Senhor já havia pelejado por eles, por causa da ação de uma pessoa. Deus, ele vai se levantar a hora que você toma uma atitude. Ele vai se levantar. E essa peleja não é sua. Eu não sei em que peleja espiritual, em que peleja o inimigo afrontou você, te abateu e te derrubou nos teus sentidos. Ou em um, ou na queda geral dos 5 sentidos que tornam humano. Na visão, na audição, no tato, no paladar e no olfato. E agora veja como o Espírito Santo ele age na nossa vida desta maneira. Hoje você tem um dos teus sentidos, que é os teus ouvidos, que são emprestados ao Espírito Santo para ele trabalhar, através disso você ouvir. E depois você, ouvindo, depois de um tempo que a gente já está ouvindo, a gente começa a sentir também. Quando a gente começa a sentir também a presença de Deus, a gente começa a sentir-se envolvido pela glória de Deus também. E a nossa vida começa a mudar. Começa a mudar. Então, se Satanás, eu declaro esta noite, ele fez para você assim como fez para Eva, sequestrou a tua mente, os teus sentidos. Eu declaro que hoje haverá libertação na tua vida. Sim, na tua vida haverá libertação. O Senhor entrará com a providência, porque Deus está impulsionando esta palavra para você agir. Oh, glória a Deus. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus. Fique em pé. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. De novo. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Põe a mão no seu coração, Senhor nosso Deus, grande, amado, santo e eterno Pai. Neste momento, Senhor, ó meu Deus, levanta, Senhor, as nossas vidas, assim como levantaste a Jonatas com coragem, com fé no Senhor e determinação. Meu Deus e meu Pai, que a vida do meu irmão, Senhor, e da minha irmã, seja visitada, Senhor, de o seu espírito e a sua alma, seja aquecida pelo teu Espírito Santo, que a tua presença, meu Deus,
Deus, ela venha ser de forma sobrenatural. Oh, ribiclanda rabasuribicanta rabaia, declama surianda rabanabassuribicanta rabaia. Vem tocando, meu Deus, agora, do alto da cabeça desta pessoa até a planta dos pés, meu Deus. Oh, soberano Pai, vem tocando, meu Deus, neste momento, soberano e eterno Deus, que as tuas mãos, Senhor, de poder e milagre, venha, Senhor, ó meu Deus, levantar o caído, Senhor, fortalece aquele que está fraco, meu Deus, ó Senhor, que está abatido, Senhor, levanta, recanta, rabassurianda, labaia, Deus Todo-Poderoso, Pai, se alguma opressão maligna estava, Senhor, afligindo a vida deste irmão, a vida desta irmã, a vida desta pessoa, Senhor, nesta hora, meu Deus, nós declaramos, meu Senhor, ó meu Deus, que esta pessoa passa a receber da parte do Senhor, meu Deus, a vitória. Deus Todo-Poderoso, olha para esta pessoa, Senhor, que muitas vezes, Senhor, já pensou em parar na caminhada da vida, da fé, ó Senhor, mas assim podemos dizer, como disse Pedro, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da verdade. Oh meu Deus, ainda que virássemos os quatro cantos desta terra, Senhor, em busca da paz e da alegria, jamais encontraríamos aquilo que o Senhor tem para dar. Soberano e eterno Deus, quantas pessoas, Senhor, que vão de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, deste mundo, mas cada dia suas almas se tornam mais vazias, cada dia suas almas, Senhor, estão mais secas e sedentas, porque, Senhor, somente o Senhor é quem pode nutrir a nossa vida espiritual. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço-te, Senhor, que o Senhor venha tocar, meu Deus, agora na vida desta pessoa, Senhor. Levanta com poder e com autoridade do teu Espírito Santo, grande, poderoso e eterno Pai. Realiza, Senhor, a tua grande obra, meu Deus, na vida de todos os teus filhos e as tuas filhas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, será que você faz ideia do que Deus ainda tem preparado para você? Será que você faz ideia? Se você não faz, comece a perguntar: é só isso, Senhor? O que o Senhor tem a mais? Porque as bênçãos de Deus são muito mais profundas que os mais profundos oceanos. As bênçãos de Deus vão muito além do pensamento e do sentimento humano. Se nós mergulharmos em Deus, passaremos eternidades e eternidades, e assim mesmo nunca chegaremos a um ponto que diremos: aqui é o ponto final, de tão grande, de tão imenso. Só que quanto mais nós nos lançamos em Deus, mais nós vislumbramos a sua grandeza e o seu poder. Pai, eu quero perguntar essa noite, que o Espírito Santo está mandando, se alguma pessoa esta noite gostaria de decidir sua vida a Cristo, reconciliar ou aceitar a Cristo, receber esta oração, este é o momento. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui agora para a gente orar por você. Em nome de Jesus. Se tem alguém, senão já estarei passando a palavra ao pastor ou a missionária. Tem alguém? Venha, pode vir. Se Deus está te tocando, venha. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Glória a Deus. Aqui tem duas pessoas
Essas duas pessoas têm sofrido pressão maligna, principalmente à noite. E às vezes você desperta e não mais consegue dormir. Estes espíritos noturnos têm perturbado a sua vida. Deus quer colocar um ponto final de te libertar. Duas pessoas têm entre nós para receber este livramento, esta bênção de Deus para a tua vida. Porque assim diz o Senhor, que assim as coisas cada vez tornariam-se pior e pior e pior. Mas com Cristo só tem a melhorar. Tem alguém esta noite para receber? Senão eu vou entregar a palavra ao pastor, acreditando que todos vocês já estão abençoados também por esta palavra, entendendo que Deus não nos trouxe aqui em vão. Deus tem algo a entregar. Glória a Deus. Eu vou devolver a palavra ao pastor, que estará fazendo as demais partes, e depois, os irmãos quiserem oração, nós estaremos aqui, podemos orar com alegria por vocês. Obrigado, pastor.